Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 ao 43. As vestes sacerdotais. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Aarão com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Aarão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Aarão. Farás para teu irmão Aarão vestes sagradas em sinal de dignidade e ornato. Fala aos homens inteligentes, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Aarão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e uma cintura. Tais são as vestes que farão para teu irmão Aarão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O efode será feito de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas duas extremidades haverá duas alças que o sustentarão. O cinto que se passará sobre o efode, para fixá-lo, será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel, que gravarás nas 2 pedras, serão a maneira de selos gravados por lapidadores. E as 2 pedras serão encaixadas em filigranas de ouro. Colocarás essas 2 pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Aarão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engates de ouro e 2 correntinhas de ouro puro entrelaçadas em forma de cordões, que fixará nos engastes. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado do mesmo tecido que o efode: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em 2, do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Guarnecê-lo-ás com 4 fileiras de pedrarias. Primeira fileira: um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira: um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira: uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira: um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em uma filigrana de ouro. E, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, serão em número de 12, e em cada uma será gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda, para o peitoral, 2 anéis de ouro, que fixarás em suas extremidades. Passarás os 2 cordões de ouro nos 2 anéis e prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, mantendo-os nas 2 alças do efode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro que fixarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, aplicada contra o efode. E, enfim, 2 outros anéis de ouro que fixarás na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, à altura da junção, na cintura do efode. Prender-se-ão os anéis
do peitoral aos do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do efode e assim não se separe dele. Desse modo, entrando no santuário, Arão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel, gravados sobre o peitoral de julgamento, como memorial perpétuo diante do Senhor. No peitoral de julgamento, porás o Urim e o Turim, para que estejam sobre o peito de Arão, quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim Arão levará constantemente sobre o seu coração, diante do Senhor, o julgamento dos israelitas. Farás o manto do efode inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um corcelete para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior, porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, em todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e para que não morra. Farás uma lâmpada de ouro puro, na qual gravarás, como num sinete, santidade a Javé. Prendê-la-ás com uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Arão, que levará assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar. Estará continuamente na sua fronte para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor. Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e uma cintura bordada. Farás túnicas para os filhos de Arão, cinturas e tiaras, em sinal de dignidade e de ornato. Revestirás desses ornamentos teu irmão Arão e seus filhos e os ungirás, os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Far-lhes-á também, para cobrir a sua nudez, calções de linho que irão dos rins até as coxas. Arão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Esta é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade.